Santos Dumont, através do 14 bis, subiu pela primeira vez e venceu a condição humana de sair da Terra, muito tem se evoluído na parte de aviação. Estamos aqui no aeródromo de Monte Alto para contar um pouquinho da história da aviação brasileira e de Monte Alto especificamente. Esse moço aqui, ó. Estamos agora com o senhor João José Ulian, que também faz parte aqui deste hall de pilotos de nossa cidade, né? Eu gostaria que o senhor acompanhasse conosco aqui, já que tem um pouquinho da história da aviação de Monte Alto, né? E numa data até histórica, né? Que do primeiro voo de Santos Dumont, né? Então, a gente conseguiu juntar várias fotos do tempo do Aeroclube Civil de Monte Alto, né? Onde os primeiros pilotos se brevetaram, o caso do Dr. Adalto Freire, do Carvalho Lima, do Hernandes Soares, do Quintino Soares, do Arlindo Barçanelli, do Dr. Armando Lepori, né? E então nós conseguimos juntar todas essas fotos. Então o primeiro avião que esteve em Monte Alto, que é o TJR, que esse prefixo Laerte homenageou o avião dele com o mesmo prefixo para ficar na memória. Esse avião hoje, ele está no Museu dos Afonso, no Rio de Janeiro. Laerte é irmão do senhor? Meu irmão. Então, aqui nós temos fotos de várias personalidades. O prefeito da época, que era o Carvalho Lima, né, que hoje já não está mais entre nós, mas deixou esse legado aí, que é os documentos, fotos. Inclusive tem até a carteira dele de piloto, que está num outro painel. Qual foi o primeiro piloto de Monte Alto a voar? O primeiro piloto de Monte Alto a voar, na época, foi o Dr. Adalto Freire, foi se não me falha a memória, o Manuel Damasceno, e depois veio uma era do Ivo, que o Ivo, passando por Monte Alto, ele viu um movimento no campo, desceu, aí o Dr. Adalto convidou ele para ser instrutor, ele tinha sido recém-formado e estava em Barretos. Aí ele veio para Monte Alto como instrutor e ficou conosco aqui até a morte dele. O seu Laerte? Aqui é o Laerte, uma carteira de sócio do Aeroclube Civil de 1958. Aqui tem o José Jancote Filho, que construiu o avião. Ali ele na construção do avião, ali o avião já acabado em teste para voo. Esse avião pertenceu a ele, já foi vendido. Esse avião aqui pertenceu ao Walter Nicoliello, nosso colega de piloto também. Vamos para outro tipo de exposição, já que temos muitas fotos, né, para ser mostrado, né? Então vamos por outro painel aqui. Pode ficar à vontade no sentido de expor aí, viu? Então, aqui nós temos a carteira de piloto do Dr. Adalto, do Carvalho Lima, do Dr. Armando Lepori e Arlindo Barçanelli. Aqui é do Manuel Gonçalves Damasceno, que foi para a Força Aérea e acabou se acidentando e faleceu na Força Aérea. Esse aqui é do Horácio Ramalho, que é o pai do deputado Dimas Ramalho. Aqui nós temos a antiga pista de Monte Alto, que ela começava onde hoje é o Grupo Jeremias de Paulo Eduardo, e que vai até onde tem a subestação da CEPFL, como quem vai para o Campestre, que é a estrada antiga que ia para Taquaritinga. Aqui nossa pista atual, né? Aqui nós temos os pilotos que eu mencionei, que é o Dr. Adalto Freire, o Juvenal Paixão, que era instrutor, o Quintino Soares. Essa aqui é uma foto noturna do Aeroclube, que hoje é o Monte Alto Clube. Tem muita história, né? Tem muita história. Aqui, quando o Ivo se formou em instrutor, a moça, ela foi a que entregou o diploma para ele, que é a aviadora Anésio Pinheiro Machado, que ela foi para os Estados Unidos fazer um curso para pilotar esse tipo de avião
naquela época da guerra. O Ivo recebendo o diploma. Esse avião que eu te falei, que está lá no Museu dos Afonso, no Rio de Janeiro, que é o TJR, ele foi para lá, hoje ele foi pintado, está nessa cor. Então foi mudado a cor dele. Juvenal Paixão, primeiro instrutor, uma carteira de piloto do Isidoro Nunes. O Isidoro fez história em Monte Alto também. Isso, só que nós não temos muitos documentos dele, porque o Celê, o filho dele, ficou de me mandar algumas cópias assim, e não chegou a tempo para mim poder colocar nessa. Aqui nós temos o Ivo, junto com o prefeito da época, que é o Bento Manuel de Siqueira. E aqui a turma de formandos, né? Nessa foto, em primeiro plano, o Dr. Raul da Rocha Medeiros. O Ivo com um dos aviões de treinamento daquela época. Essa exposição ela só fica em momentos especiais aqui no aniversário da cidade? Não, essa eu fiz agora e pretendo levar para outros lugares, ou para banco, para escola, porque muitas pessoas da faixa de 20 e poucos anos desconheciam a história que Monte Alto já teve um aeroclube, já teve uma escola de pilotagem, né? Então, a nossa intenção é isso aí, é mostrar para esses alunos nas escolas e o povo de Monte Alto, aqueles que não conheciam a história, de que Monte Alto já teve uma escola de pilotagem. Bom, nós estamos com um documento histórico desde 89, esta já é basicamente a sexta fita em vídeo, né? Estamos pegando em primeira mão, então? Em primeira mão, isso aqui foi terminado ontem e é a primeira mão que vocês estão documentando. Esse avião é um avião DC-3 que pertenceu ao governo do estado quando o Dr. Ademar de Barros veio visitar Monte Alto. É um DC-3, hoje tem poucos dele em uso, se eu não me engano só a Varig que está voando com um dele para demonstração. Aqui é o Ivo, num avião que ele possuía. Aqui é um mapa que o Ivo fez de uma revoada aérea que eles foram para a Argentina. Então ele foi com mais uns colegas, foram até a Argentina, lá foi recepcionado pelo Perón, para Evita Perón. Aqui é uma foto também antiga, eu, o Ivo e o irmão dele, o Adilson Tezerini. E esse menininho pequenininho aqui sentado é o Olavo Forzati, que naquela época tinha 4, 5 anos. O Walter Nicoliello com seu filho Juninho, também num avião 140 que ele possuía. Essa foto é de 1946. Você vê que aqui tem um campo de futebol, aqui onde está é o Parque Cosmo, que era a antiga fazenda Cosmo e Forzati. Ali a Praça Central. Aqui foi um evento que teve aqui em Monte Alto, que reuniu aviões da região. Aquele avião ali pertenceu ao Moacir Borg. Aqui foi uma foto tirada também naquela época, o José Boto Neto, o Borg Júnior, o Renato Gatti. Bandeirantes, né? Isso. Segundo aqui foi isso, da Rádio Bandeirantes. Da Rádio Bandeirantes, isso. O Renato Gatti e o Arthurzinho Lima. Na construção desse hangar que está aí atual, na época, tem o Ivo, tem o Luiz Carriere, o Aurélio Peloso, o Horacílio Navarro e o Marcelino Valério Alves, que trabalhou no Banco Itaú há algum tempo. Então vamos para o outro tipo de exposição, do outro lado aqui, né? Temos ainda mais uma sequência de fotos. São alunos do Ivo, da primeira e segunda turma de formatura dele. Aqui, nessa turma de formatura, Hernando Soares, o Marcondes, Tony Marcondes, o Ivo, o Dr. Armando e o Arlindo Barçanelli. Que o Isidoro fez companhia na foto, que ele já tinha sido brevetado, né, naquela época. Esse avião foi que o Ivo foi para a Argentina com ele. Aqui tem uma outra foto. Esse avião pertenceu a Monte Alto, que esse prefixo TTQ está nesse avião, que o Laerte homenageou ele.
pelo fato dele já não existir mais. Esse avião já foi demolido. Então, como para preservar o prefixo do avião, o Laerte colocou no avião dele. O Ivo com o Luiz Marcondes, ele posando num Arcup, aqui com o José de Andrade, também que foi aluno da época. E vamos ao último painel, né, que traz fotos. A gente vê que o Ivo também deu uma contribuição muito grande, né? Muito grande. Aqui, quando eu me brevetei, que o nosso banho, normalmente um piloto toma banho de óleo. O nosso aqui é de água, que é mais leve, né? É um batismo? Batismo. Quando eu me brevetei aqui junto com meu filho. Em que ano foi? Foi em 97. Esse aqui foi o ultraleve que foi do Fittipaldi, que está aqui em Monte Alto, né? Aqui em Monte Alto. E ele pertence para o seu irmão. É isso, é meu e do meu irmão. Aqui, quando o Celso Calegari recuperou ele, nessa pequena foto aqui, pode ver que ele está quebrado, né? Depois recuperado. Essa foto aqui foi com... Bem histórica essa foto, hein? O presidente da TAM. Ele faleceu em um desastre aéreo, né? Foi uns 20 dias antes dele ter acidentado no encontro que nós tivemos em Sorocaba. Encontro aéreo que teve lá. Depois nós temos aqui, ó, uma foto do Ivo com o Walter Nicoliero e o nosso amigo mudinho José Evoque, que sempre está nos acompanhando aqui. Aqui foi de uma festa idêntica a essa que está acontecendo hoje, que eu documentei. Isso aqui já ficou histórico, em todo o aniversário da cidade, 2 dias, um dia que antecede e o domingo que faz parte do desfile cívico, da comemoração dos aniversários da cidade, já se tornou tradicional e a população se dirige mesmo a esse espaço aqui, né? É uma vez por ano que a gente faz, né? Então a gente procura fazer sempre, modificando, fazendo sempre com novidades. Aqui é o Celso Calegari. Quando ele fez aquela cadeira voadora dele, no princípio não deu certo, né? A primeira não deu certo. Não, a primeira não. Essa daqui ele voou com ela, era rebocado pelo Teosidoro, que rebocava ele no Jeep. Depois aquele ultraleve... O Jeep que está do lado ali? Não, é um outro que pertenceu ao Isidoro. Esse ultraleve foi o primeiro do Celso, depois ele adquiriu esse ultraleve, aí ele construiu um KR que está no outro hangar, que é aquele avião ali. E por último, esse daqui que é o Decathlon, que é aliás, o Teatro, que é o atual dele e que ele já está fazendo o outro também. Temos, acho que a última parte agora desse tipo de exposição. Aqui nessa foto foi da inauguração da energia elétrica lá, que ainda tem algumas fotos aqui, que é o Marcos Cavaletti, o Sparano, o Gilson Sparano, eu, o Wilson Freitas, ali o Celso conversando com o Ivo, o Laerte com o avião, o Astro dele, que como tem uma faixa indicando, foi que ele fez a viagem lá acompanhando a jornada ecológica do Rio São Francisco, que eles partiram aqui da Serra da Canastra, em Minas Gerais, e foram até a desembocadura do rio, lá no Nordeste. Qual foi o percurso? 2.200 quilômetros. Voaram durante uma semana. Esse aqui é o avião atual que ele tem, né? O TTQ. Aqui ainda faz parte da inauguração da energia elétrica. O Elias Badur era prefeito da época, o vice era o Júlio Raposo, e que a prefeitura que instalou esse sistema de energia elétrica aqui, que nós não tínhamos na época, né? Seu João, apesar de existir há muito tempo, quanto tempo já faz que existe esse espaço para o voo aqui da nossa cidade? Olha, mais ou menos uns 20 anos já. E até o momento não temos nenhum tipo de acontecimento grave, né? Não, grave não tivemos nenhum. Coisas leves assim, mas que sem perda de vida humana, nada, coisa que não dá para preocupar, né? Eu gostaria de agradecer essa participação. O senhor tem mais alguma coisa ali para ser mostrada? Já mostrou, né? Com a né? Sim. Então aqui
aqui são histórias da aviação, né, que está documentada em todo tipo como a formação do aeroclube, os primeiros pilotos, tem a ata da formação. Inclusive eu tenho, mas não está exposto aqui, uma escritura que o Dr. Adalto fez um empréstimo para o aeroclube comprar o terreno na época lá, quando se formou a primeira pista, né? E criou-se o Aeroclube Civil. Então tenho essa escritura comigo também, uma cópia. Tá, ok, nós agradecemos por essa participação histórica aqui e foi muito esclarecedora. Eu que agradeço pela oportunidade, né, e poder demonstrar esse trabalho aí que eu consegui ir juntando, documentando até chegar a esse ponto.